Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos para comentar a lição de número 6 do segundo trimestre de 2025, lição dos adultos da CPAD, que tem o título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nossa lição de número 6, ela vai trazer o título aqui sobre o bom pastor e as suas ovelhas, uma lição que será ministrada, querendo Deus, no dia 11 de maio de 2025, e nós temos como texto áureo o texto de João capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. A verdade prática nos diz: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe está situada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16, que diz assim: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A este o porteiro, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nossa lição vai falar a respeito de Jesus como a porta das ovelhas e como o bom pastor. Nossa introdução diz também dessa maneira. Nessa lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão dessa imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que nós possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Necessário, então, esse estudo, como tudo que o nosso Senhor Deus ele faz com ordem e decência. E aqui Jesus ele vai estabelecer o que era necessário, que somente ele é a porta de entrada de um relacionamento com Deus, que somente ele é o bom pastor, que somente através dele um ministério pode ser legitimado, somente através da sua vida e da sua pessoa é que os ministros do Evangelho, os ministros de Cristo Jesus, eles terão legitimados o seu ofício. Nós vamos entender o que acontece dentro do contexto. Por que o Senhor ele falou que ele é o bom pastor? Por que o Senhor falou que ele é a porta das ovelhas? No tópico primeiro, diz assim: Jesus é a porta das ovelhas, e vai falar sobre o contexto. Vamos a ele. O contexto é o ponto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe o diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabia que o seu testemunho os incomodaria.
No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, do versículo 1 ao versículo 10. O Senhor, no capítulo 9, ele tinha curado um cego de nascença. Esse cego de nascença, ele pertencia à sinagoga, ele pertencia à comunidade ali dos judeus, dos religiosos ali, dos príncipes, dos sacerdotes. E ele é relatado que ele era um cego de nascença e desde sempre todos o conheceram, ele portando essa deficiência, a cegueira, até que Jesus tem um encontro com ele e Jesus cura a cegueira deste homem. E esse fato de Jesus ter curado a cegueira deixou os líderes religiosos perturbados com a situação. Em vez de eles ficarem alegres, né? Se verdadeiramente eles cuidassem daquela ovelha, que era o cego, aquele que fora cego de nascença, eles ficariam alegres quando este, que era parte ali da comunidade deles, voltou a enxergar, ou estava enxergando pela primeira vez. A visão foi dada a ele, e ele já era de maior de idade, nós vamos entender isso pelo contexto. Mas eles não ficaram alegres, porque quem curou ele foi o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo merece a honra, a glória que deve ser tributada a ele. E aí eles expulsaram o cego, que outrora fora cego, chamam eles para fazer com eles ali um levantamento dos fatos, o que aconteceu. Primeiro chama os pais. Chama os pais e pergunta para os pais deles, esse é o seu filho que era cego? E os pais confirmam, verdadeiramente esse é o nosso filho. E ele nasceu cego. Agora, quem o curou nós não sabemos. Pergunta para ele, porque eles já têm idade. E é interessante quando os pais falam assim, parece que os pais estavam se esquivando, e na verdade estavam se esquivando. O evangelista João, ele vai falar, seus pais falaram dessa maneira, sabe por quê? Porque eles temiam os líderes religiosos. Ele temia aqueles que foram colocados ali, que era para ser pastores, que era para ser uma bênção na vida desta família, na vida desse homem que fora curado, mas eles estavam temendo porque eles haviam dito que qualquer um que falasse bem de Jesus seria expulso da congregação, seria colocado para fora da comunhão que eles usufruíam ali. Então esses homens, que não eram um bom pastor, vai fazer aqui a diferença entre eles e Jesus, o oposto entre Jesus e esses homens que eram mercenários. Eles expulsam esse homem e eles levam esse homem para ser examinado. E perguntam uma vez, e perguntam duas vezes, e perguntam pela terceira vez. E ao ponto desse homem falar para ele, por que vocês estão me entrevistando tanto assim? Por que vocês estão me questionando tanto? Por um acaso vocês querem tornar discípulo dele também, de Jesus? Aí os fariseus ficaram bravos, falaram, discípulo dele sejas tu, porque nós somos discípulos de Moisés. E o que é interessante aqui, meus amados, que por um período a pessoa ser um discípulo de Moisés não cabe mais no nosso contexto atual. Mas houve um tempo que cabia-se ser um discípulo de Moisés. Como houve um tempo que cabia ser discípulo de João Batista. Mas o que aconteceu? Tinha que fazer uma transição de Moisés para Cristo. O próprio Moisés falou assim, vai vir um profeta que é maior do que eu, e a ele vocês devem escutar. E a alma que não escutar, essa vai perecer. Aí também o caso de João Batista, os discípulos de João Batista falam assim, olha, aquele que deste testemunho, ele está batizando, a multidão está me seguindo. E aí João Batista fala assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E os próprios discípulos de João Batista vai e começam a seguir Jesus. Então esse daí era o caminho correto. E aí o Senhor no capítulo 9 fala assim, eu vim para aqueles que não têm a vista, vejam, e aqueles que dizem ter visto, fiquem cegos. Porque o homem que outrora fora cego, ele fala para ele, vocês precisam ser discípulo dele. Vocês querem ser discípulo dele? Não. Eles se esquivaram. E era necessário se tornar discípulo de Jesus Cristo. Moisés, a lei, vai empurrar o homem a Cristo Jesus. E bem-aventurado é o homem que se encontra na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós já vemos ali que Jesus ele vai falar o contexto sobre ser bom pastor. É por causa desses líderes religiosos que tinham dentro de si uma autonomia na mente deles, que podiam ligar e desligar, cortar, excluir e incluir.
E este homem, ele foi excluído da sinagoga, foi excluído da comunhão. E aí Jesus, sabendo que este homem foi excluído, o Senhor Jesus foi ao encontro dele. O texto do capítulo 9 vai falar, Jesus vai ao encontro dele e pergunta, filho, tu crê no Filho de Deus? E o homem diz, quem é ele? E é interessante que Jesus fala para ele, porque tinha curado, fala, tu já tem um visto, e é ele que está falando com você. E na hora aquele homem disse, eu creio, Senhor, e prostra e o adora, e adora o Senhor Jesus Cristo. Então aquele que foi excluído ali da comunhão, da religiosidade, da religião judaica, foi acolhido pelo Senhor Jesus Cristo. E aí os demandos da religiosidade, das supostas autoridades que ligam, desligam, sem passar por Cristo Jesus, porque Jesus ele fala essa palavra para a igreja, fala, aquele que for ligado aqui na terra será ligado no céu, que for desligado na terra será desligado no céu. Tem uma autoridade, tem um poder outorgado à igreja, um poder verdadeiro, só que os abusos não serão tolerados. O abuso não é tolerado. Muitos pensam que ligar a igreja católica mesmo, pensavam que religar ou ligar alguém a Deus era através da via do batismo, mas Jesus falou, não é do batismo, é eu que sou a porta, então tem que entrar, aquele que entrar por mim entrará, salvar-se-á, encontrará pastagem, porque eu sou a porta. Ele puxa para si, ele é a porta. Essa é uma revelação que nós precisamos entender. A entrada ao cristianismo, a entrada ao relacionamento verdadeiro com Deus é mediante a pessoa de Jesus. Eu sou a porta, e ele é o caminho, e ele é o bom pastor também. E esses homens aqui que estavam fazendo isso nessa religião, eles estavam corrompidos e eram mercenários. Eles vieram antes de Jesus, e Jesus fala, todos aqueles que vieram antes de mim é salteador e mercenário, ladrão e salteador, porque eles queriam roubar para si o rebanho do Senhor, ou não? Era para fazer a transição, era para passar para Cristo, era necessário que o Cristo crescesse e que eles diminuíssem, como João Batista entendeu, mas eles não aceitavam isso e estavam roubando para si a glória que era devida ao Cristo, ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fala então, firmando estaca, firmando os pontos fundamentais. Quem é a porta do evangelho? Quem é a porta do cristianismo? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é o bom pastor? É Jesus. Quem dá a vida pelas ovelhas? É Jesus. Então ele já estabelece isso e é bom que a igreja entenda essa forma. E o evangelho de João vai tratar desse assunto porque é necessário. Porque muitos poderiam dizer, eu estou desligado porque a religião judaica não me quer mais. Eu estou desligado porque certa denominação não quer mais. Eu estou desligado porque a igreja católica não me quer mais. Não, se você está em Cristo, se você passou por Cristo, se você está nele que é a porta, que ele é o bom pastor, então você está ligado a Deus por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. E havia este erro. Nós temos aqui também o ponto 2 do tópico 1 que fala a porta das ovelhas. Nessa parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde encontram as ovelhas. João capítulo 10, do 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. No João capítulo 10, versículo 7. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta. E logo depois ele declara, eu sou o bom pastor. Essa declaração são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo. No capítulo 10, versículo 11 e 14. Pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Então Jesus, aqui nós temos as afirmações, eu sou a porta das ovelhas. Essa questão de Jesus, primeiro falar assim, aquele que passa pela porta é o pastor verdadeiro. Ele é tanto o pastor verdadeiro que passa pela porta, como ele é a própria porta. Jesus, ele é tanto o professor, como ele é a matéria a ser ensinada. Ele é o mestre, ele é a lição também. E aqui Jesus, ele é o bom pastor.
E ele passa pela porta, ele veio através daquilo que Deus preparou. Foi através de Jesus Cristo, ele diz assim, eu sou o caminho, verdade, a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então ele veio para cumprir o propósito de Deus. Isso aí fica claro quando João Batista fala assim, eu que careço ser batizado do seu batismo e tu vem a mim. Jesus falou assim, vamos cumprir toda a justiça de Deus. Vamos cumprir toda a justiça de Deus, tudo aquilo que está estabelecido, que tem que acontecer, vamos até o fim. Ele chega ali próximo aos dias que ele vai entregar a sua vida no madeiro. Aí vem o adversário e usa a boca de Pedro para tentar dissuadi-lo de fazer a obra que ele estava destinado a fazer. E aí ele diz para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus e conhece somente as coisas dos homens. Então era algo de Deus, era uma obra operada por Deus, que era através da pessoa bendita de Jesus, que seria o meio de salvação, que seria o meio de crescimento espiritual, um meio de manutenção de uma vida espiritual, somente através de Jesus. E ele não ia se esquivar. Ele falou assim, minha alma está angustiada até a morte, mas Pai, se for possível, passa de mim o cálice, sem que eu beba o cálice do sofrimento, o cálice da ira de Deus, o cálice de ser comparado, de tomar o nosso pecado, e ser separado de Deus. Mas ele diz, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus, ele bem entendia qual era a sua obra. E na cruz do Calvário ele bradou, está consumado a obra que me deste a fazer, e entregou o seu Espírito. Então o Senhor Jesus, ele é tanto a porta, como ele é identificado como bom pastor. Agora quem entra por outra parte é ladrão e salteadores. Muitos querem ter acesso ao povo, muitos querem ter acesso às ovelhas, mas quem faz isso é ladrão e salteador que não entrar por Jesus. Um ministério de um obreiro é legitimado quando ele entra por Jesus Cristo. Tem muitos que querem levar os homens a ter um relacionamento com Deus o Pai, com Jeová, mas a parte de Cristo Jesus. Nós vemos os testemunhos de Jeová que falam do reino, mas não fala da porta, e a porta é Jesus. Nós vemos no catolicismo que se coloca vários deuses, Maria como intercessora, Maria como caminho, e sai de Jesus Cristo totalmente. Então erram porque o Senhor diz, eu sou a porta. O Supremo Papa da Igreja Católica é chamado de pontífice, aquele que faz a ponte para ligar o homem a Deus. Mas não, nós não precisamos de uma ponte para ligar o homem a Deus. Nós precisamos de uma porta, e a porta foi revelada, e a porta é Jesus Cristo. Essa porta que é Jesus. Então nós precisamos somente de Jesus Cristo, e tendo um relacionamento com Jesus, como nós vamos ver mais à frente aqui em Hebreus, no capítulo 4, é suficiente e basta. É suficiente e basta essa graça maravilhosa. Nós vemos que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas para frente também vai fazer o contraste entre o bom pastor e os mercenários. Então ele falou de si mesmo, se auto-revelou, e é necessário. Tem momento que é preciso fazer isso. E esses dias que Jesus estava vivendo nesse contexto, Jesus ele teve que firmar ali ponto fundamental para o cristianismo. Quem é a porta é Jesus, quem é o bom pastor é Jesus. Estava acontecendo ali desmandos. Muitos estavam sendo oprimidos. Mas Jesus Cristo disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E essa revelação de Jesus Cristo se fez necessária. Se fez necessária por quê? Porque quando falta, a Bíblia, embora a Bíblia dizendo que seja outros lábios que te louve, mas se não vier uma revelação dele mesmo para nós, na nossa mente finita, nós não vamos conseguir ter discernimento. Mas louvado seja Deus as revelações que João ele traz aqui sobre Jesus. Os eu sou que está no Evangelho segundo escreveu João. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a luz do mundo. Então nós vemos que é necessário essa revelação dele. E não tem um pingo de soberba quando Jesus ele fala que ele é o bom pastor, porque ele o é. Nós sabemos que é comprovado pelo fato do que ele deu a vida pelas ovelhas. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelo seu inimigo.
né? Outrora pode ser que alguém, a Escritura diz assim, pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o mercenário não vai fazer isso, o mercenário não tem interesse. Bom pastor tem interesse, bom pastor sabe o nome das ovelhas, conhece as suas ovelhas, tem intimidade com a ovelha conhece ele, chama pelo nome. Mas o mercenário não, ele é mercenário e não tem compromisso algum com as ovelhas. Só querem a glória, só querem o destaque, só querem lucrar com as ovelhas. Mas tanto daqueles dias como os dias de hoje, ai dos tais, porque não está passando desapercebido diante dos olhos do nosso Senhor. Ele viu o que aquela família daquele homem que outrora fora cego estava passando. Ele viu que eles estavam excluindo aquele homem que o Senhor acolhe. E o Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele tem compromisso com as ovelhas. Ele tem cuidado com as ovelhas. E é bom que nós aprendamos isso como homens de Deus, como obreiros do Senhor, ter compromisso com as ovelhas a qual o Senhor tem nos entregado. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, coloque seu coração nas ovelhas. Tem muitos que têm deleite no conteúdo. Eu consegui ministrar uma boa aula, mas a sua preocupação deve ser, a ovelha foi alimentada? O bom pastor, ele leva a ovelha aos pastos verdejantes. Você tem se colocado na presença de Deus para levar essas ovelhas aos pastos verdejantes? É necessário. A mensagem da porta, o significado contido na frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para a entrada no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Hebreus, no capítulo de número 4, seu versículo de número 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. 14 e 15. Olha o que a palavra de Deus ela nos diz a respeito da pessoa bendita de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15 diz assim: portanto, tendo um grande sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compreender as nossas fraquezas, mas sim um que foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. Olha que coisa maravilhosa. Hebreus está falando que nós temos um sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. E nós devemos reter firmemente a nossa confissão. Qual a nossa confissão de fé? Eu confio em Jesus. A minha confissão de fé é: eu declaro que meu Salvador é Jesus. Eu declaro que o meu pastor é Jesus. Eu declaro que a porta a qual eu entrei, o caminho a qual eu sigo é Jesus Cristo. Então nós devemos reter essa confissão da nossa fé até o fim. E saber que nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. Nós temos um sacerdote que cuida de nós. Um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E a sua santidade, a sua graça, a sua pureza nos é conferida, porque ele é o nosso maravilhoso sumo sacerdote. Nós temos também, permitindo nos aproximar dele com ousadia e com confiança, é que vai falar também aqui Hebreus, que nós temos que ter ousadia. Hebreus no capítulo 4, no verso 16, vai falar sobre nós se aproximar de Deus com ousadia pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Olha o que diz o versículo: aproximemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia e achar graça para o tempo de socorro. Outra tradução diz assim: cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e ser ajudado no tempo oportuno. Aproximar-se de Deus pelo novo e pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Então nós temos um trono de graça, estabelecido por Jesus Cristo, porque a palavra de Deus vai falar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Por intermédio de Jesus Cristo, nós temos um trono de graça e nós devemos se aproximar de Deus com confiança por este novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Esta é a mensagem da porta. Essa é a mensagem de Cristo como caminho. Nós vemos aqui no Salmo também, Salmos de número 118. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 18, onde o Senhor é descrito ali como rejeitado. 118, Salmo 118, versículo 19, verso 19 ao verso 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem apropriado. Esse texto que já estava ali profetizado, que os líderes religiosos, aqui os mercenários, iriam rejeitar o Senhor Jesus Cristo. E já estava profetizado desse jeito. Olha o que diz. Salmo 118, verso 19 ao verso 27. Abram-me os portões da justiça e entrarei por eles e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Quem é a porta do Senhor? Jesus. Eu sou a porta, disse o Senhor Jesus. Esta é a porta do Senhor. Os justos entrarão por ela. Darei graças a ti, pois me ouviste e me deste salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-nos agora. Ó Senhor, dá-nos agora prosperidade. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Abençoamo-lo desde a casa do Senhor. Nesse texto está falando que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como a pedra principal de esquina. O apóstolo Pedro entende esse conceito da pedra. O apóstolo Paulo também vai falar em Romanos. Pedro fala na sua carta que Jesus é a pedra principal de esquina angular e que aquele que edificar a sua vida nele jamais será confundido, colocar a sua fé nele jamais será confundido. Então aqui os mercenários rejeitam o Senhor Jesus Cristo, mas todos quanto aquele que aceitar o Senhor jamais será confundido. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Seguindo aqui o tópico 3, o tópico 2 vai falar sobre o aprisco das ovelhas. Parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e de ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Aqui nós estamos vendo, o Senhor utilizou muito da figura de linguagem, da parábola, que era uma história contada, uma alegoria, que fazia uma comparação. Tem o literário, ou literal, né? Tem o literal e tem aquilo que é alegórico. Então, é claro que a linguagem de ser pastor, a linguagem de ser ovelha, não é algo literal, mas é que as características que Deus ele quer passar de uma verdade é o seguinte: como que deve ser o relacionamento entre o povo e Deus, o povo e os líderes do cristianismo, como que deve ser. E o Senhor escolheu essa linguagem de pastor e ela permeia todas as escrituras, desde os reis, os sacerdotes, os líderes da nação de Israel na época da monarquia, eram tidos, como Ezequiel 34 vai estar falando ali, chamando de pastores, porque nada mais traduz com perfeição o relacionamento que Deus quer entre o líder e o povo, como o relacionamento de um pastor com a ovelha. É um relacionamento muito saudável, é um relacionamento que tem amor, que tem cuidado. Então o pastor ele tem as características próprias dele, como um líder religioso deve ter, um líder cristão deve ter, que é dar a vida pelas ovelhas, que é conduzir a ovelha ao pasto verdejante, que é enfrentar o lobo, é de ver o perigo, é de proteger, é de cuidar, é de tratar a ovelha, de cuidar no pasto verdejante, mas em dias que não der para levar os pastos verdejantes, cuidar dentro do aprisco também com amor. Mas o foco de um pastor é as ovelhas.
A Bíblia fala de Davi, que foi um excelente pastor, e Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão para cuidar das ovelhas, e devido ao seu cuidado de pastor, ele agradou a Deus, e a palavra diz que Deus disse assim: achei a Davi, o meu servo. Então, achou Davi com essas características e colocou ele para cuidar do povo de Deus. É uma alegoria, é uma parábola. Mas mostra aqui, através desse cuidado pastoril, como deve ser o relacionamento da liderança, o que tem de pessoas feridas por causa de líderes que não se portaram como pastores. O que tem de pessoas feridas que foram feridos na casa dos amigos, dentro do convívio religioso, por pessoas que não se portaram como pastores, que não amaram as ovelhas. Antes, agiram como os mercenários, como salteadores, como lobos vorazes, devorando as ovelhas, magoando, em vez de alimentar, em vez de nutrir, em vez de preparar. Mas nós vemos que Deus, ele tem chamado, embora sendo uma alegoria, embora sendo uma parábola, toma uma forma agora que é mais literal, né? O ministério de serviço, o dom ministerial, os dons de ministério, vai falar a respeito de que Deus ele levantou para si homens também que são provenientes de Deus para ser pastores. Entre os dons ministeriais, meus amados, nós temos aqui a descrição no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, para o aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui é listado os dons ministeriais que Deus deu para a igreja. Deus colocou aqui, segundo esse ensinamento de Efésios, colocou apóstolo, colocou profetas, colocou evangelista, colocou pastores e colocou mestres. 5 dons ministeriais. E dentre eles ali já é literal, é pastor. É chamado de pastor. E um pastor é aquele que pastoreia. E o pastor, ele tem a referência do sumo pastor. A palavra vai falar que Jesus é o nosso sumo pastor. E se ele é o sumo pastor, segundo a ordem da organização sacerdotal do Antigo Testamento, havia o sumo sacerdote e havia o sacerdote. Então existe o sumo pastor, que é Cristo, e existem os pastores que o Senhor levantou. E Deus abençoou, e Deus prometeu que ia dar pastores para o seu povo, pastores para a sua igreja. Então temos a forma de parábola, de uma forma alegórica, uma história contada simples, curta, para que todos entendam. Embora nós sabemos que a parábola, o Senhor Jesus, ele utiliza-se tanto para facilitar o entendimento, como também para complicar o entendimento, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, falando para os discípulos, falou assim: para vocês é dado falar abertamente, pois para vocês convém conhecer os mistérios do reino de Deus, né? E ele até deu graça, para graça te dou, ó Pai, que ocultasse essas coisas aos sábios, aos entendidos, e a revelasse aos seus pequeninos, porque assim te aprove, ó Pai. Jesus louva. Então tem gente que não entende, e Jesus falava por parábola para eles não compreender mesmo, porque vendo não vê e ouvindo não escutam, e não são curados, não tem como ser tratado, porque ouve de mau grado, também as escrituras diz. O aprisco das ovelhas, no ponto 2 do tópico 2, diz assim: o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedra que possuía apenas uma entrada ou uma porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, o pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a apresentação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja de Cristo com o Senhor, nosso sumo pastor. A citação que eu falei, que Jesus é sumo pastor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Olha aqui, está falando, o que é esse aprisco?
O aprisco era um local físico, mas não era somente esse local físico que o Senhor estava se dirigindo. Aqui nós entendemos que era um lugar de cuidado, era um lugar de proteção, era um lugar de acolhimento, era um lugar onde a ovelha estava protegida dos avanços, dos lobos vorazes. Era um lugar para ser guardada, protegida, cuidada. E aí, como no ministério aqui, que dons ministeriais que o Senhor deu ao pastor, e fala querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, foi constituído o ministério. O Senhor Jesus fez isso. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ali o Senhor faz. Ele mesmo que dá pastores à sua igreja, querendo aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, até que todos cheguemos ao crescimento, à estatura de varão perfeito, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, um pastor, ele deve direcionar o rebanho a Cristo Jesus. O pastor deve direcionar o rebanho a estar em Cristo, a ser fortalecido em Cristo. E aqui o aprisco, o lugar de segurança é Cristo Jesus. Pode tudo se abalar, mas aquele que vai permanecer firme, como o nosso amado Jesus disse, ele falou assim, aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele está edificando a sua vida na rocha. Ele vai permanecer firme, vai soprar os ventos, vai cair a chuva, vai correr os rios e vão assolar as casas. Só que a estrutura é que vai mostrar quem vai ficar firme. E Jesus falou, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, esses vão ficar firmes. Então a igreja, o rebanho do Senhor, deve aprender a estar firme na pessoa de Jesus. Então nada mais certo do que levar essa questão do aprisco para a pessoa de Jesus. A Bíblia diz sobre estar nele, ser achado nele, e é necessário ser aceito nele. A Bíblia fala tudo na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a arca da nossa salvação. Ele é o nosso bendito Salvador, o nosso pastor. E nós temos comunhão com ele. Como fala de um pastor, não tem pastor sem rebanho, não tem pastor sem ovelhas. Então, quando você está falando que Jesus é o pastor, você já está falando que faz parte do rebanho do Senhor. Um lugar de proteção é esse aprisco. O tópico 3 vai reafirmar essa questão. Agora o tópico 3 diz assim, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. A distinção necessária a ser feita. O bom pastor, o versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão do versículo 10. Que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva terrena, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Então ele é aquele que nos dá vida, vida espiritual, vida na perspectiva eterna, vida eterna. Ele nos dá também a vida como uma dimensão de uma vida de santidade, uma vida virtuosa. É uma vida que glorifique a Deus. A palavra de Deus, ela chega ao ponto de dizer, quem tem um filho, que é Jesus, que tem uma aliança com Jesus Cristo, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. O que quer dizer esse versículo de João capítulo 3, versículo 36? Que Deus não considera a vida fora de Cristo. Quem tem um filho tem vida. Quem não tem um filho não tem a vida e a ira de Deus permanece sobre ele. E nós estamos falando dessa vida virtuosa, dessa vida gloriosa, que é viver para a glória de Deus, viver em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Jesus é o nosso bom pastor. Ele é totalmente diferente do mercenário, que não vai levar a ovelha a esse nível, a esse patamar de crescimento, de proteção, de crescimento, de expansão de vida que glorifique a Deus. Uma coisa que nós devemos aprender, somos chamados por Deus para viver para a glória de Deus. Não somos chamados para viver para o pecado. Deus, Ele quer nos conduzir sempre a essa vida virtuosa, quer viver uma vida para a glória dEle e exaltando o nome dEle. E o bom pastor faz isso. Agora o mercenário. Versículo 12 apresenta a figura do mercenário ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, é símbolo como um ladrão e bandido.
Assim, enquanto o bom pastor promove vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter do falso líder e mestre fraudulento, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Vai ser chamado aqui de lobos vorazes. Um mercenário, ele não tem compromisso com as ovelhas e não pode acrescentar nada às ovelhas. Ele não vai defender. E o lobo, ele vem atacar. E o urso ataca, o leão ataca a ovelha, como nós vimos no caso de Davi. A ovelha está fragilizada e precisa de alguém para defender, e ali foi colocado um mercenário. O mercenário deixa que o lobo arrebata algumas, disperse outras, e não promove edificação. E antes é uma vergonha, e ele veio como ladrão, matar, roubar e destruir. Mas louvado seja Deus que Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida em abundância, nosso bom pastor. Lobos vorazes. Olha a quantidade de exemplos de versículos que tem nas escrituras sobre lobos vorazes. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é o pastor de quem não são as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. João capítulo 10, versículo 12. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida no Evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Paulo vai falar do perigo dentro da igreja, surgir lobos vorazes, no capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos ler esse texto aqui, no seu capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, seu versículo 29 e o versículo de número 30. Atos dos Apóstolos 29 e 30. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. O apóstolo Paulo falando desses lobos vorazes. Sei que depois da minha partida entrarão lobos vorazes entre vocês, não poupando o rebanho. E de entre vocês mesmos levantarão homens que falarão coisas distorcidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha, levantar-se-ão para arrastar discípulos após eles, com coisas esquisitas, coisas distorcidas, lobos vorazes que vão devorar o rebanho. É isso que acontece, nós devemos estar atentos, e eu creio e vejo e sei que tem homens de Deus, pastores de Deus que tomam atitude de defesa contra os lobos vorazes que fazem dano à igreja do Deus vivo, ao rebanho do Senhor. Nós temos que estar atentos nesse cuidado. Paulo estava prevenindo aqui os presbíteros, para que eles cuidassem do rebanho do Senhor. Paulo estava partindo deles ali, mas tinha instituído os presbíteros, e estava falando, cuide do rebanho dessa forma. Não deixe que os lobos vorazes destruam o rebanho do Senhor. E é o que nós devemos fazer como obreiros do Senhor, em defesa. Esses têm intenções destrutivas. Olha o que diz também 2 Coríntios, no capítulo de número 2, no seu versículo 17. 2 Coríntios 2, 17. Eles têm o quê? Intenções destrutivas. A palavra de Deus aqui diz assim: pois não são como muitos que mercadejam a palavra de Deus, mas nós falamos de acordo com a verdade, como mensageiros de Deus, diante de Deus em Cristo Jesus. Está falando dele como homem de Deus, os apóstolos, aqui como homens de Deus, que falava de Deus como na presença de Deus, não como muitos que mercadejavam a palavra de Deus, falando aquilo que o povo queria ouvir, fazendo negócio com a palavra. Não, um homem de Deus, um apóstolo verdadeiro, um pastor verdadeiro, ele deve tomar uma atitude de proteger o rebanho do Senhor, de cuidar do rebanho do Senhor. Mas viriam esses homens que iriam fazer negócio com a palavra, e nós temos visto, estamos nos fins, estamos nos últimos dias, e nós temos contemplado aos montões esses homens. Diz também que eles geram divisões no rebanho, aonde está em Tito no seu capítulo de número 3,
Tito capítulo 3, o seu versículo. Tito capítulo 3, versículo de número 10. Olha o que a palavra de Deus diz para nós em Tito. O homem que for contencioso, depois de uma e de outra admoestação, rejeitai-o. O homem que quer causar divisão, aqui é chamado de homem contencioso. Depois de uma ou outra demonstração, rejeitai. Nós vemos aqui também que os falsos, os mercenários, lobos vorazes, se encontra também em 1 João. Eles dispersam as ovelhas. 1 João, no seu capítulo de número 2, seu versículo de número 18 e o versículo de número 19. Olha o que diz a palavra de Deus aqui para nós. Filhinhos, é a última hora, e assim como ouviste que o anticristo vem, agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se manifestassem, que não são todos dos nossos. Então nós vemos aqui, é a última hora, muitos anticristos já têm surgido, muitos que é inimigo da cruz de Cristo, inimigo, o apóstolo fala disso que com tristeza, ele diz que muitos são inimigos da cruz de Cristo, não pregam mais o evangelho de salvação na pessoa de Cristo Jesus, não pregam mais a obra de Cristo Jesus, antes fica se utilizando o nome do Senhor para promover sonhos, projetos, ambições humanas, a ganância humana, a carnalidade. E os homens hoje não querem nem ir para o céu, querem ficar na terra, porque eles promovem o paraíso aqui nessa terra. A feira da vaidade que o João Buina já falava, de uma forma alegórica no livro O Peregrino, hoje ela é alimentada de muitos púlpitos. Muitos homens que se dizem homens de Deus, mas pela sua fala, pela sua postura, são mais identificados com os falsos profetas, com os mercenários, com os lobos vorazes, pela mensagem que prega, pelo que trazem ao rebanho, o veneno que trazem ao rebanho, não trabalhando essas vidas para edificação, para viverem para a glória de Cristo Jesus. E assim nós vemos, e está aumentando o número, porque nós estamos nos últimos dias. E por essa razão o nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor. Devemos permanecer em Cristo Jesus, bom pastor. O apóstolo Paulo, nos dias que eles não tinham referencial, ele ousa dizer assim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. Tem dia que precisa de tomar postura, como o próprio Senhor tomou aqui. Uma base, uma doutrina fundamental para o evangelho, que ele é a porta. Ele parou e falou assim, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E o homem e a ovelha devem estar aliançada com ele e viver para ele, para a glória dele. Concluindo a nossa lição, meus amados, nos diz assim, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o reconhecem, seguindo-a. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. É aqui, o apóstolo Paulo fala assim, a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. Muitas mensagens podem vir, mas procurem analisar, ouvir, se é a voz do seu pastor, do bom pastor que é o Senhor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha, ele disse, no mundo tereis aflição. Se estão pregando outra coisa, será que essa é a voz do seu pastor? Se o seu pastor, ele vai dizer para você almejar o céu, não juntar tesouro na terra, mas se tem uma voz que clama para você
buscar, ambicionar as coisas dessa vida? Será que é a voz do seu pastor? Será que você está ouvindo? O seu pastor diz para você negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Será que a voz que você está ouvindo para você almejar, desejar, querer mais e mais sonhar é a voz do seu pastor verdadeiramente? Nós devemos ficar com essa palavra. Devemos buscar ouvir a voz do bom pastor. E o Senhor Jesus é o bom pastor. E viver a nossa vida para a glória dele. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela revelação que o Senhor fez de si mesmo a nós, como a porta e como o bom pastor. Tu sabes o quanto nós carecemos e precisamos de Ti. Sabes da nossa fragilidade como ovelha e necessitamos dos Seus cuidados. Guarde o nosso coração, aquele que é poderoso para guardar a nossa mente, o nosso coração, posto no Senhor, é o que nós precisamos. Que o nosso coração e a nossa mente esteja posto em Ti, Cristo bendito. Amado pastor, amante das nossas almas, nos ajude, nos guarde, nos conduza em triunfo para a glória e louvor do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe um like, que você compartilhe e ajude a fortalecer. E que o Senhor Jesus Cristo, Ele guie essa palavra, esse comentário, para alcançar as vidas no que for para a edificação do povo de Deus. Fique na paz de Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando. Amém.